Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara Valéria, sou professora aqui do Centro de Mídias, estou à frente do componente Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentações. E aí o nosso título da aula, continuação da aula de ontem, então leitura de crônica, continuação a nossa aula de sistematização 2. E eu não estou sozinha, estou aqui com o cronista da nossa aula de ontem, o professor, escritor Mauro Marcel. Adorei o cronista, me achei muito sofisticado. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para esta aula maravilhosa, espetacular. E essa semana eu estou muito feliz que eu estou tendo a oportunidade de participar nesta sequência das aulas de todos os professores desta unidade, né? Então, eu participei da aula do professor Jocélio, da aula do professor Mauro e com a Mara, de maneira VIP, participando como escritor. Então, mas olha, teve um problema na aula anterior. O quê? Porque eu estava tão empolgado na leitura, porque eu sei o final da história, eu sei o que acontece na crônica, mas eu estava me empolgando. E aí você disse para parar. Eu fiz a sua crônica, eu dividi a crônica em duas aulas e, na verdade, nem você esperava. Virou novela, virou série, sabe? Quando você está se empolgando assim, só no próximo capítulo. Então, o próximo capítulo está aqui. Hoje estamos aqui e nós saberemos o final da crônica do professor Mauro Marcel. Só que olha só, professor, nós não estamos sozinhos. Claro. Nós temos aqui hoje o Rafael e também a Kátia, aí os nossos intérpretes, né, de Libras. E aí eu já vou começar com a minha descrição de visual, depois você já faz a sua. Sim, perfeito. Então eu sou a professora Mara Valéria, tenho estatura mediana, estou com cabelo solto, sou parda. Eu nunca falei dos meus olhos, os meus olhos são castanhos. Hoje eu estou com uma blusa, sabe aquele rosa pink, bem forte? Então é isso. Calça jeans, estamos atrás de uma bancada, sentados em dois bancos altos. E você, professor? Sim. O meu sinal é esse aqui. Isso. Eu, professor Mauro Marcel, estou com uma camiseta verde, um verde bem forte, né? Tem uma barba, um homem caucasiano, alto, eu tenho 1,84 m, é alto, né? Cabelo rareando, chegando perto da calvície, mas nem tanto. Deixa eu ver o que mais. O meu sinal é esse aqui. Esse é o seu sinal? É meu sinal é esse aqui. Muito bem. Também estou ao lado da professora Mara, na bancada, sentado num banco amarelo. É isso. Então fizemos aí. Então estamos com a participação dos nossos dois intérpretes. E é isso, Mauro. A habilidade, ela é a mesma aí para que os professores e vocês, estudantes, entendam, né? A plataforma, assim, tem as habilidades e as aulas são montadas a partir delas. Então a gente tem EMIFL-GG01 e a da Formação Geral Básica EM13-LGG501, que vocês já tiveram oportunidade de dar um print e tem também no material que vocês pegam lá no repositório. Exato. Né? Então vamos lá, nossa semana aí de aula de sistematização, nossa aula 2. Eixo estruturante é investigação científica, então nós chegamos até aqui porque já investigamos muito acerca de modalidades esportivas, com grandes eventos na mídia, com muita visibilidade, com pouca visibilidade. E estamos aí na nossa sistematização. Os objetivos então da aula de hoje, acompanhem comigo. Realizar a leitura compartilhada de algumas crônicas esportivas. Então eu vou realizar o do professor Mauro aqui e vocês continuem esse trajeto aí na escola. É importante isso, né? Não só ouvir a crônica de agora, como também ouvir as de vocês, uns dos outros. Eu tô curioso para ler as deles. Imagina eu até agora não recebi nenhuma. Mas vai receber sim, com certeza. E aí aqui, né, na nossa aula nós vamos continuar a leitura compartilhada da crônica do escritor e professor Mauro Marcel. E após a leitura dessas crônicas, porque nós temos 3 aulas aí de sistematização, permitir a sensibilização, a reflexão sobre a importância da valorização dos esportes pelo olhar dos cronistas. Em que canais da mídia as crônicas costumam estar presentes? Nós conversamos um pouco ontem sobre isso, né? Falamos sobre a origem, né? Originalmente naquela parte menos prestigiada do jornal impresso.
e hoje onde eles estarão. Então vamos falar sobre isso, é bem legal. É bem bacana também. Então vamos lá, aquele resumo, a sua agenda é hora de anotar. Se liga na mídia, foi você que escolheu. Atividade integrada 1 aí do nosso semestre, tá na mídia, tá no mundo. Componente nosso de jornalismo esportivo aí é o 3, atividade integrada 1. Qual é a aula de hoje? Aula 2, então anotem aí no caderno de vocês. E é isso, vamos lá, vamos para o momento esperado, crônica escrita pelo escritor e professor Mauro Marcel, do Centro de Mídias. A minha visita ao templo futebolístico de Mauro Marcel. Tem o arroba do professor. E Mauro, ontem, sim, a sensação que eu tive, esquecendo aí o final da sua crônica, é de que você estava num ambiente em que você, naquele momento, falou: o que eu estou fazendo aqui? Porque o que acontece, a crônica ela surge quando a cronologia normal do tempo ela é quebrada, né? Então eu estava no meu cotidiano normal, só retomando, né? No meu cotidiano normal, vivendo minha vida, dando aula, trabalhando, estudando, lendo, vivendo. E aí 2 amigos me convidaram para ir ao campo de futebol, um estádio de verdade, uma arena esportiva. E aí o que? Para eu sair de casa e ir até o estádio, alguma empolgação acontece, né? Nossa, imagina o caminho. E eu estou falando a verdade, aconteceu a empolgação. Mas ao chegar naquele ambiente, eu quis passar para vocês que um pouco da frustração, não, um pouco não, muita frustração ocorreu. Porque fila para entrar no estádio, fila para comprar, e coisas que eu não coloquei lá, multidão, eu fiquei com medo eu não coloquei, né, porque tinha pessoas... Porque é um ambiente que você realmente não costumava, é um tipo de evento que você não estava acostumado a É normal ter medo de um lugar que a gente não conhece, né? Eu não estava acostumado com aquilo, e assim, eu estava perto de pessoas que conheciam o espaço, conheciam o local. Na verdade, o medo, estou exagerando, eu estava inseguro. Mas eu quis passar essa tristeza, eu fui, sabe, fui desmotivando. Até... Tava sem esperança. Tava sem esperança. Nenhuma. Você falou ali, né, que você acabou ficando bem distante. Porque o estádio que eu fui, eu não vou falar o nome do estádio para não falar o nome do time. Não tem a ver com verde não, tá? Porque foi coincidência. Eu fui no estádio e o estádio era enorme, então eu vi o quê? Na verdade, o que acontece? Quando a gente vai no estádio de verdade, se você não tiver essa oportunidade, por favor, viva essa experiência. Na televisão, a gente tá tudo perto, tudo acontece. Mas no estádio, eu percebi uma coisa diferente. Quanto mais você se distancia, eu fui vendo fui vendo aquele grupinho de jogadores se mobilizando para aqui, para ali. E assim, as coisas acontecem no estádio, mais ao nosso lado, mais ao nosso redor. Você sabia o nome dos 2 times? Ou você não, foi sabia. assim... Eu sabia qual era o time, eu sabia qual era o campeonato, eu sabia tudo aquilo. Eu não sabia nos jogadores. Jogadores eu não sabia. Já era demais, né? Não, mas os técnicos eu acho que eu não sabia, não. Os técnicos não sabia. Mas eu sabia que eram os times, eu sabia onde eu estava, que campeonato era, sabia a importância daquele jogo, levaria para uma semifinal. Ou seja, era uma quarta de final que levaria para uma semifinal. Ou seja, era um jogo mediano. Muito importante ali. Mas era um jogo que eu acho que a semifinal seria algo maior, a final seria maior. Então eu estava num jogo que assim, o time que os meus amigos torciam, ele se perdesse ali, era uma grande vergonha, era o time da casa, né? Mas não seria uma tragédia. Não seria uma tragédia, Até porque não dá para ser, né? É verdade. Mas assim, eu estava ciente, mas eu estou falando aqui empolgado, porque vai ter a segunda parte da história. Porque na verdade eu estava assim, na verdade aconteceu na vida real. Eu sentei na arquibancada e fiquei lá. Que saudade de um livro. Que saudade de... Putz, eu estava com sono, eu queria ir para minha casa, estava tarde, começou tarde, eu trabalhei o dia inteiro e eu falei, eu quero ir para minha casa. Que horas acaba, né? É verdade. E olha só, será que vai pra pênalti? Tinha o intervalo do jogo, não, tem intervalo, Mauro. E assim, no intervalo acontece menos coisas ainda. Não. Tem menos sempre umas apresentações, às vezes, dependendo do jogo. Tem? Tem um mascote que entra ali pra animar. Mauro, olha, no que eu fui não tinha nada disso, olha só. Não tinha nada, não tinha mascote, não tinha... Quem sabe um dia eu conto pra quem me procurar lá sobre as minhas índias. Olha, por favor, fala isso aí. Porque na verdade o que eu percebi, dá pra fazer outra crônica
sobre as coisas que eu escutei ao meu redor. Porque aí foi bem divertido mesmo pensar, que eu gosto de ser humano, assim, né? então, assim, dependendo, aí o mascote entra, fica animando as pessoas, é bem bacana. Verdade. Aí teve coisa, por exemplo, olha, a gente vai entrar por esse portão por esse motivo, naquele portão tem aquele motivo. E outra, não foi um clássico, né? Tinha a torcida rival, porque aqui em São Paulo não podem ter duas torcidas da capital, né, juntas. Por motivos diversos, né, que não podemos entrar em detalhes aqui agora. Mas acontece o seguinte, havia duas torcidas, a torcida rival estava lá, então a torcida, houve aquele confronto de gritos de torcida, que eu não coloquei na crônica, mas que eu não sabia. Então, o que estava acontecendo. Então nós terminamos assim, ó. Olha muito... só, como assim você nunca foi a um estádio? Assim começou o questionamento que me levou a uma das mais sensacionais aventuras da minha vida. Devo estar exagerando, com certeza estou. Mauro, acabamos a leitura assim. Então agora é com você, continua a sua crônica. Isso, vamos lá então. Lembrei-me deste momento de quando meu pai saía para jogar futebol, né? Que tem um corte, né? Aí lembrei de quando meu pai saía para jogar futebol, num campinho na beira da rodovia, e famílias e mais famílias para assistir a tudo. Minha mãe incentivando meu pai, goleiro do famosíssimo time Cuca Fresca, ultracampeão da Várzea de Guarulhos. Ali, naquele estádio, tudo tão distante e frio. Onde escuto o narrador? Como saber se o jogo estava bom ou ruim? Comecei a me orientar quanto à qualidade da partida pelas reações de meus dois amigos, pelos seus palavrões e pelos dos demais torcedores, que não poupavam nenhum dos jogadores de seu próprio time de paixão. Muitos gritos, todos incomodados com o fraco desempenho do elenco, forçando um fraco e apático 0-0, como diria qualquer outro cronista mais esportivo do que eu. Percebi que aquele lugar não fora feito para mim. Um bocejo veio à minha boca. Pensei em sentar e descansar minhas pernas. A exaustão do dia, lembra? Trânsito, congestionamento, multidão, cavalos da polícia, gritos e cantorias, tudo aquilo me cansava muito. Comecei a me arrepender de estar ali. Mas como fui, decidi ficar em pé uma última vez na arquibancada e esticar o olhar para dar uma última olhada no passeio que jamais faria novamente na vida. Então aconteceu. Simples. Aconteceu. O que aconteceu? Um gol. Simples assim. Um gol. Sem narrador, sem locução, sem ninguém me dizendo que era momento de pular e abraçar o coleguinha do lado. Eu pulei e abracei o coleguinha do lado. Muitos colegas. Pensei que nunca vi... Pessoas que nunca vi e nunca voltaria a ver. Senti naquele instante um fulgor tomando conta de mim, uma alegria envolvendo minha mente, talvez meu coração. Tudo começou a fazer sentido. A distância, o congestionamento, o preço do estacionamento, a bebida quente, que deveria ser servida gelada e pela metade do preço, e pela qual tivemos que pagar porque era a única opção, ou isso ou a desidratação. O gol de canela, marcado pelo zagueiro, levou sentido para tudo aquilo. Descobri a magia do futebol no final dos 90 minutos. Um gol marcado, apenas um, sem graça, feio, que não ficará na memória de ninguém senão na minha, por um motivo que não este, a minha primeira vez no estádio, a primeira vez que celebrei um gol dentro de um templo elaborado para o futebol. É isso, Mauro. Olha que bonita imagem. Olha a imagem que eu escolhi. Depois que eu terminei a leitura, que eu precisei fazer aí a composição da aula. E aí eu coloquei, Mauro, ficou bonito. Ficou bacana, eu vou ter a primeira vez. Eu acho que eu vou imprimir para você isso e vou te dar de presente. A primeira vez que celebrei um gol dentro de um templo elaborado para o futebol. Gente, esse não é o professor Mauro. Eu precisava de uma imagem liberada por direitos autorais. Mas... outra imagem minha dentro de um campo. Olha, e outra imagem, gente, eu tenho certeza... Você tirou foto? Não tirei no dia, não tirei. Não sei tempo? Porque faz tempo, faz uns 5 anos, eu acho. Mas já tinha celular? Já tinha celular. Você não tirou Mas uma nesse foto? dia eu não me lembro por quê, eu não lembro porque a gente não tirou foto. É verdade, olha só, ficou... Mauro. É verdade. E aí, gente, olha só a imagem, por favor, coloque novamente na tela ali. Então, assim, eu pensei na representatividade. Olha só os outros ali... todos esperando o gol, né? Porque eles já estão... Mas o Mauro, o que eu quis mostrar aí nessa imagem, para ele, esse gol que veio,
No final, que até foi sem graça, né? Mas um gol que salvou o time, o levou ali para verdade. semifinal. Exato. Mas é você ali na imagem. Ah, que bacana, achei legal. Não foi bem assim, mas a imagem ficou bacana, ilustrou bem legal, né? Porque a verdade a imagem está retratando, porque assim, a tristeza, a desilusão com o momento, na verdade eu saí de lá feliz. Porque você sentiu aquilo que eu te falei ontem. Quando você tá na arquibancada, principalmente pelo seu time, é verdade, isso aí. Lembra que eu te disse? Isso, verdade. Que a arquibancada treme. Gente, assim, quem já sentiu sabe o que eu tô falando. É uma sensação diferente. É verdade. E é diferente ir num estádio para assistir uma partida de futebol, porque foi elaborada para tal. Por isso estou deixando bem claro, porque eu já fui em estádio outras vezes para poder ver shows musicais, concertos de rock, eu gosto de música. Tá, mas era outro ambiente. Não era futebol. Isso, e eu já fiquei na arquibancada, mas eu ficava geralmente, agora não tá tendo show por conta da pandemia, mas assim, na pista. E na pista é outra realidade, Gente, né? fina, é outra coisa. Na pista não é tão mais barato, não. A área VIP é outra coisa. Pista, então na pista eu vi o estádio ao redor. Fica bem tal, perto. fica bem É uma outra. Quem sabe você escreve uma crônica sobre uma sua ida um show. Eu já fui em jogo de basquete e tal. Agora o jogo é mais a quadra fechada é mais próxima, né? O campo de futebol é que traz essa diferença. Eu acho que vocês podem me corrigir, eu acho legal ter interação depois, participarem, conversarem, mandarem nos nossos Instagrams, sim, né, tal. Sim. Mas assim, eu acho que tem que ter um envolvimento passional, tem que ter paixão. E olha só, você abraçou até quem você não conhecia. Nossa, foi verdade. E assim, pessoas que... E eu acho que eu nem abracei meus amigos que estavam comigo. Na verdade, eu não vou dizer se me abraçaram, se eu abracei, ou se me abraçaram. Na verdade, alguém veio e me abraçou tal, e eu fui junto. E a professora Mari está como? Rindo. Mas assim, é normal. É engraçado. Vou perguntar, agora eu vou entrevistar você. É normal acontecer isso? As pessoas, elas ali, elas parece que todo mundo conhece todo mundo mesmo. Ah, tá. Então, estava envolvido. Ainda mais quando estão todos naquele lado ali do mesmo time, porque assim, você não vai no time do outro. Apesar que eu conheço pessoas que já foram assistir jogo. Então, por exemplo, eu torço pro time A, mas eu fui no jogo do time B, com a turma do time B infiltrado, sabe? O jogo. Aí o time B faz gol, aí você faz assim, ó, gol. Porque você não é. Mas você não pode mostrar que você não é. Eu conheço uma pessoa que fez isso uma vez. Nossa, foi isso? Uma experiência que eu tive vendo o jogo de basquete, mas isso não foi no Brasil, né? As torcidas são misturadas. São misturadas na NBA, né? As pessoas são misturadas. E assim, e lá o pessoal tá livre, o pessoal debocha mesmo, brinca, e o pessoal meio que se respeita na brincadeira. Né? Não sei se. Mas no futebol. Mas você não era um torcedor infiltrado, você não torce pra time nenhum. Não, mas eu vi, foi o jogo de dois times rivais, não vou falar o nome também porque é marca, né? Sim, falar. não. Mas assim, sentaram juntos, famílias juntos lá e o pessoal brincando. O time que eu fui da minha cidade, né? Levou uma surra. E o pessoal da outra cidade rindo, debochando, brincando e tal. E o pessoal, tipo, olhando assim, tá, de boa, tranquilo, não tem nenhum problema, né? Até lá tem um mascote, você falou do mascote, né? Ele saiu chorando, brincando. Mas eu acho que você falando de basquete. No futebol, eu acho que no mundo inteiro é outra coisa. No mundo inteiro é outra realidade, é outra paixão. Até a gente vai para esse lado que a gente nunca quer ver, que é a questão da violência que acaba acontecendo, né? Tanto nos estádios quanto na saída, na entrada. Mas não é algo que aqui hoje esteja como lembrança aí, né? Você comenta só. Eu nem trago isso. Você comenta somente do trânsito, do trajeto e mas o dinheiro do ingresso você lembrou. E quando eu falei do dinheiro do ingresso, porque quando eu falo da insegurança, eu não falo da insegurança com medo de alguém me agredir. Exato. Não, eu falo da insegurança, tipo, tô num lugar diferente, né? Um lugar diferente, como é que se comporta, como é que age e tal, né? Muito bacana. Então, eu lembro de uma coisa que não coloquei na crônica, porque não caberia também, porque o foco era outro. Precisava de 3 aulas, porque às vezes eu brinco com o pessoal, assim, de maneira debochada com os amigos, né? Um dos amigos falou assim, eu lembro o Vinícius, tá na crônica, falou assim, Mauro, cuidado com o que você fala aqui, viu? O pessoal que leva a sério, o pessoal que leva a sério, né? Então, ou seja, você tem porque um futebol é coisa séria. Então, pra mim não era. Eu descobri que é. Descobri que é. Mas pra mim não era tanto, descobri que é. E existem paixões e paixões, né? Pelo esporte, assim, tanto
para outras modalidades também. Mas tem pessoas que elas se envolvem mais, assistem a todas as partidas. Outras são mais tranquilas, mas não deixam de ser torcedores. E é isso que eu vou trazer para o seu componente, né? Existem paixões também que são despertadas em outros esportes, porque assim, no Brasil a gente está muito centrado no futebol. Exato. Futebol. Mas se a gente falar Estados Unidos, a gente vai falar de basquete. Basquete, beisebol. Exato. Futebol americano é esperto até mais, né? Exato. Americano Exato. é esperto até mais. Mas eu falo assim, mas no Brasil, quando a gente fala de outros esportes, ou até no mundo, não sei, há essa paixão quando a gente fala, sei lá, ginástica olímpica, há essa paixão também? Também é que tem menos visibilidade. É isso tá. que os nossos estudantes aí da segunda série acabaram, porque não foi especificado só modalidade esportiva com bola. Era para eles fazerem pesquisa de todas. Ah, entendi. Então dá para eles pesquisarem também, inclusive, a paixão que envolve Eu acho riquíssimo. Eu também acho, porque eu gosto muito de aprender, porque a gente vê nas Olimpíadas aquele monte de esporte que a gente nem sabe que existe. Tem uns que você fala, aí quando fala pentatlo, e aí você fala, nossa, mas o que envolve, né? São 5 atividades. E aí é um leque muito grande. Aquela marcha atlética. E aí os nossos estudantes, eles tiveram a oportunidade disso, de verificar qual aparece mais, qual menos. Então, fazer comparações entre eles, né? Verdade. Então, dos esportes, por exemplo, de quadra, qual tem mais visibilidade, qual tem menos visibilidade. E aí, em uma dessas pesquisas, surgiu o nosso material também, indicou o futebol de 5, que você participou. Participei, bacana. Mauro, se eu te pedisse para fazer uma crônica sobre o jogo que você participou e que os nossos estudantes já viram aí... daquele Como dia do futebol de 5? Do futebol de 5? Eu farei uma crônica bem legal, porque na verdade, assim, eu estava vivendo a minha vida cotidianamente, normal, até que veio o convite, olha, professor, quer participar de um jogo de futebol de 5? Como é que é? Olha você, mas... Do que se trata? Futebol para cegos, mas vendo os olhos, mas todo mundo vai estar vendado jogando futebol, mas eu não tenho coordenação motora nem para jogar futebol enxergando. Então, agora, para ser uma crônica bacana, não basta só isso, tinha que pegar um momento específico. Um momento específico. Mas eu tenho alguns vídeos de making-off vários. Que se eu te mostrar, dariam crônicas maravilhosas. Foi uma experiência tão boa. E assim, eu recebi a devolutiva de todos os professores. E vocês têm aí a aula. Quem não assistiu, procura lá. Tá especificada com o nome do nosso componente e tá futebol de 5. Isso. Porque assim, foi uma experiência muito rica para eles, todos eles gostaram muito, foi um momento de descontração e é isso que na escola a gente propõe para vocês estudantes, mas me levou à quadra da sala de aula. Eu não conseguiria trazer nesse momento estudantes aqui, então convidei os professores. O Mauro, vocês pareciam estudantes ali na quadra fazendo aquela atividade. Então, pessoal, eles tinham que ficar em silêncio, só ouvir o guia e a bola. Mas eles ficaram tão eufóricos, tão querendo participar, que na verdade teve o som de vocês falando, do guia falando, da bola quase que não se ouvia. Mas isso tudo é o processo, porque eles tiveram mais aulas para isso. Então, em algumas aulas, o aprendizado, que eu gravei com a professora Joyce, então assim, fazer a percepção da quadra, e aí eu mudava de lado, onde eu batia, né, com uma medalhinha na trave, ela tinha que chutar. Então, antes do jogo que você se propôs ali, os estudantes, eles tiveram Teve uma jornada. Uma jornada. Sabe o que é você falando? Porque eu percebo a importância da crônica, né? A gente percebe que existem outros olhares para aquele mesmo momento. Porque o meu momento foi como um aluno mesmo, um estudante. Eu estou ali para participar de um momento. Eu saí da figura de professor, estou ali como estudante naquele momento. Então posso passar minha experiência. Aposto que tinha outro professor do meu lado, a Juliana, a professora Osmar, outro professor, que viveu a mesma experiência, mas de outra forma. E a sua, como professora orientadora, outra, de maneira, assim, totalmente diferente. Eu acho que isso na escola... Não, na escola pode ser, é a coisa mais gostosa grandioso. do mundo, assim. Eu nunca me arrependi de ter escolhido a educação física, porque eu vivenciei
esses momentos e eles são marcantes. Nossa, né? cada experiência, né? Então, eu não estou fazendo educação física, né? Eu não levo aluno para quadra, Você né? nunca tinha jogado isso, né? Não, mas assim, eu levo para quadra para outra coisa, não na quadra, né? Pelo espaço da escola, a gente passa pela quadra, pelos espaços da escola. E a percepção, né? E assim, ó, sentir e a dificuldade que o outro tem, mas porque assim, para o aluno cego entrar num jogo desse, para ele é muito mais fácil, porque ele já tem a questão da audição muito bem trabalhada ali, isso dele já, esse sentido dele já é diferenciado do nosso. Verdade. Né? Mas colocar vocês em igualdade e trazer esse estudante também para a prática. Isso. Então, é proporcionar a todos a integração. Não adianta falar assim, ó, ele não vai jogar agora, porque não dá para ele jogar. Por que somente o aluno, que ele é deficiente, ele tem que ser incluído num jogo tradicional e não a gente inverter a situação? É verdade. Né? Nossa, aí é excelente, excelente mesmo. Não disse equidade, né? Você as pessoas não são iguais, mas tem que ter tratadas de maneira igual, né? Exato, equidade. Exato. É bacana. E foi muito bacana mesmo. Nossa, maravilhoso. Vai dar uma bela crônica. Vai dar sim. E aí, é desafio? Vou escrever. É desafio, ele vai escrever, gente, nós vamos postar lá no Insta, vocês procurem. E aí, então, foi isso que nós fizemos. Para o estudante, então, realizar as leituras compartilhadas, tá bom, gente? Das práticas de vocês, que deve também ter sido uma delícia aí na escola. E se o professor se divertiu, como eu me diverti aquele dia, porque assim, eu entrei em crise de riso, tinha hora que eu acho que eu nem falava. A aula não tem corte, mas tem que ter corte, né? A aula, gente, ela foi gravada ali, né? E teve que ter corte, que a professora Mara não aguentou ali. Não, ninguém aguentou, foi divertido. Eu que não enxergava, no momento eu estava me divertindo e rindo. Exato. Então é isso, Mauro. E ficaram para eles, então, essa questão de promover também alguns questionamentos acerca de todo esse envolvimento deles nessas práticas. Tanto do futsal, que foi estabelecido, quanto o do futebol de 5, que, por exemplo, quais foram as dificuldades encontradas durante as vivências? Então, isso vai para sistematização, para autoavaliação, e a gente vai conversar isso bastante na próxima aula, em que eu trarei aqui o outro Mauro do componente, ele é número 1, né? Mauro lá Farias. do componente dele, componente o componente 1, o seu componente 2, o meu componente 3, temos o professor Jocélio com o componente 4 do nosso Se Liga na Mídia. Perfeito, vai ser muito legal. Isso. Aí eu coloquei sim o que aprendemos, então nós realizamos a metade, na segunda parte da leitura de uma crônica, e aí essa reflexão bem bacana, valorizando esse esporte no olhar do cronista. E você pode participar também, né, dessa nossa reflexão, porque você vivenciou o futebol de 5. Exato, o olhar do cronista é esse olhar atento, que percebe os detalhes e, assim, claro, tá preocupado com o geral, mas aquilo que só você viu, aquela peculiaridade, aquele olhar que às vezes é emocionante, às vezes é engraçado, divertido, mas que é um olhar bem subjetivo, a sua subjetividade. É isso, e na próxima aula, que tem a outra crônica, vocês vão ver que a crônica, ela tem uma outra história contada. Nossa, e é possível falar do mesmo tema de formas diferentes. Eu não sei não se vai rolar emoção. Vai rolar emoção. Não é? Eu quase chorei. Eu também escolhi uma foto bem assim, que tem a ver com a... Nossa, estou se revelando aqui escritores maravilhosos, viu? Não é? Vocês, inclusive. E aí eu queria, por isso que eu quero ver também bastante as crônicas dos nossos estudantes, porque ela é muito real. Eles vivenciaram o jogo. Então, do jogo comum, das primeiras organizações ali, vai ser bem legal, bem, né, Mauro? Bacana. Mauro, eu agradeço, viu, a sua participação. Vou ver se tem aqui avaliação para eles. Avaliem a nossa aula, isso é muito importante para mim, para o professor, para essa nossa integração. Falem também, se quiserem, do componente do professor, o que vocês acham que dá para pensar em crônica internacional? E aí, é verdade. Não, dá para ler as crônicas internacionais, como é que as crônicas de esportes de outros países chegam até nós. Puxa, a gente fala muito de crônica esportiva de futebol aqui. E
no mundo, como é que acontece? Há esse olhar também? No seu fala de crônica ou não? Não, mas dá pra falar, dá pra falar. Então é bacana essa sua dica. Sim, na verdade no meu componente a gente está pedindo para as pessoas, para os estudantes, né, lerem como a notícia chega até aqui. A crônica faz parte da notícia, então como é que ela pode chegar até aqui para nós? É isso então. Então eu agradeço, muito obrigada de verdade. Agradeço o convite. Volte quando você quiser e eu vou te chamar. Olha, para a atividade integrada 2 tem mais esporte, tem mais professor Mauro, que é isso que eu falo sempre para vocês. Se liga na mídia, linguagem de suas tecnologias. Tchau, gente. Tchau.